Engraçado, você estava falando, igual você deu o exemplo do Reclame Aqui, só que o Reclame Aqui durante muito tempo, cara, eu vejo que era um terreno usado só pelo consumidor. As empresas, não sei se elas já se ligaram 100% ou ainda tem algo para acontecer, mas eu vejo muito como um terreno onde o consumidor usa. E aí, se a empresa estiver importando com aquilo, ela olha lá, às vezes a empresa não está, ela não olha. Tem muita empresa que ainda não se adaptou a isso ainda no Brasil, que não entende que precisa ter essa experiência legal do consumidor. E também, a hora que você fala o número da Track, 600, né? É grande, mas eu vejo também o quanto de espaço que ainda tem para crescer, mano. Aqui na feira, aqui, por exemplo, a gente tem 150 empresas, 200 expositores aqui. Olha só, mano, o tanto de gente que tem para entrar nessa parada e precisa entrar, né? O quanto que a gente pode melhorar nosso comércio. Exatamente. A gente classifica o Brasil, na verdade, qualquer empresa, né, numa escala de maturidade de 0 a 6 pontos. É uma metodologia que a gente tem lá na Track. Ou seja, quanto mais próximo de 6, mais madura a empresa é quando se fala em saber gerir a experiência do consumidor. E hoje, a maioria das empresas no Brasil estão abaixo de 3, ou seja, abaixo da metade, né? Então, existe uma grande oportunidade, de fato. E quando você vai, né, quando você fala, olha, tem várias empresas que não estão no Reclame Aqui ainda, e é verdade, né? Você pega várias empresas de telefonia, de telecom, empresas de logísticas aí famosas que a gente conhece. Uhum. Ou seja, na prática, por que o Reclame Aqui, né, ele cresceu principalmente, né, em dar voz ao cliente, em dar o cliente acreditar que aquilo é uma última chance dele resolver um problema. É uma insatisfação total quando você chega ali. Muito em virtude dele ganhar voz, ou seja, de não manchar a reputação, mas avaliar a reputação negativa de uma empresa, porque ele não quer deixar isso barato, né? Ou seja, isso é importante. Ou seja, a reputação em jogo. Reputação positivas e reputações negativas. Porque a empresa, ela pode errar. O cliente sabe que as empresas erram, as pessoas erram, as empresas são feitas de seres humanos e errar não é um problema. A grande questão é como você vai lidar com o erro. Ou seja, se você errar e resolver rápido, não é um problema. Ou seja, esse problema vai ser superado e ao contrário, você ganha até com uma confiança da empresa. Sim. Você entrega uma experiência positiva ainda. Positiva, exatamente. Ou seja, ninguém é perfeito, nem uma Apple da vida, ou as empresas que têm maior valor de mercado e que são super, né, customer centric, uma Amazon, elas erram todo dia. Mas aí, ou seja, o Reclame Aqui ele fez esse sucesso muito em virtude, na minha visão, né, devido a essa avaliação da reputação, em dar voz ao cliente, empoderar o consumidor, né, e ao mesmo tempo ele tem uma lógica, né, de usabilidade, né, ou seja, user experience. O próprio Maurício falava, né, o Maurício, o fundador, ele falava que 57% das pessoas que vão no Reclame Aqui não passaram pelo saque da empresa. Ou seja, vai direto para o Reclame Aqui. Por quê? É difícil falar com a empresa. Às vezes é difícil ficar ali no telefone, enfim, é complicado, né? Não tem acessibilidade. Então, como a experiência de deixar ali um feedback negativo tinha uma experiência do usuário muito mais simples e rápida, e ao mesmo tempo com o jogo da reputação, então ele acabou ganhando uma grande repercussão. Hoje, assim, grande parte das empresas no Brasil já estão lá, né? Mas, no modo geral, eu sempre falo, né, que o melhor seria se a gente não tivesse reclamações. Ou seja, que a gente conseguir atuar antes, né, ou seja, ter uma eficiência operacional ao ponto de evitar que clientes tenham problemas, que é um mundo quase impossível, mas, enfim, você pode ter um nível muito quase próximo à perfeição. Algumas empresas conseguem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, na hora que a empresa errar, dar a voz ao cliente diretamente ali, resolver de uma maneira bilateral ali seria melhor cenários. Cara, e a melhor experiência é o que você falou, é tentar atingir um nível de que os erros sejam desconsideráveis, porque errar vai existir. Você pode fazer isso com a pesquisa antecipada, você não precisa esperar um Reclame Aqui agir, né? É o que você fala, você tem que ir amadurecendo a sua empresa, procurando entender onde você está sendo assertivo e onde você está errando, né? De uma forma simplificada, vamos entender assim, e antecipar onde vai possivelmente ser um gargalo futuro ali, que você teria que resolver isso sem chegar
sufocar o cliente, pô, errei de novo, enfim. Vamos pegar um exemplo, quer ver? Veja só, você comprou um produto, né, um PS5 num e-commerce. Né? Eu adoro exemplo É bom. o mais legal. Aí você comprou um PlayStation 5 no e-commerce, né? Aí beleza, foi prometido que iria ser entregue na quarta-feira, tá? Ou seja, é um combinado, né? Foi feito ali uma tratativa ali, né? Uma promessa de entrega numa quarta-feira. Aí você não recebeu na quarta-feira, né? O que acontece? A empresa vai lá sexta-feira e dispara uma pesquisa de satisfação. Ou seja, nem recebeu o produto, né? Aí depois o cliente descasca, né? Ele fala mal, ele é chamado um cliente detrator, né? Fala mal, não está frustrado, etc. Aí a empresa não resolve. Aí depois, na terça-feira, ele vai no Reclame Aqui. Produto não recebi, tal. E nisso vai desencadeando, ou seja, uma bola de neve, uma série de falhas, né, operacionais, ali, muitas vezes de comunicação também. Igual eu falei, se a empresa comunicasse que ao invés de quarta iria entregar na quinta ou na sexta, para você seria um problema? Pode ser que sim, mas assim, pelo menos existe uma relação de transparência, olha, devido ao processo logístico, sei que lá, assim, por exemplo, greve dos caminhoneiros, a gente está atrasando, isso é comum. Mas no modo geral, então o cliente ele vai para uma promessa na quarta, na sexta-feira ele recebe pesquisa, na terça-feira ele entra no Reclame Aqui. Aí, se a empresa não resolve, ele tenta Reclame Aqui de novo, aí ele vai mandando saque, tenta ligando. Aí chega a alguns cenários que há a judicialização no processo. Às vezes um PROCON, né, um processo administrativo, ou às vezes um juizado especial de relação de consumo, ou às vezes um próprio processo judicial. Ou seja, você pode ir escalando negativamente o seu problema, muito em virtude da sua passividade, ou seja, de você ser reativo. Se você tem uma visão diferente da proatividade, dizendo, olha, eu quero saber se o cliente recebeu o produto na data correta. Se todos os clientes que não receberam o produto na data correta, D1, ou seja, no dia seguinte, a gente vai comunicar a eles da seguinte maneira, proativamente, para gerar expectativa. Fala assim, o cliente não está abandonado. Né? Eu estou gerando expectativas. A ausência de expectativas gera frustrações. Isso filosoficamente. Se você tem um criminoso, drogado, ou então um pitbull, um ser irracional na sua frente aqui, e enfim, você não sabe o que vai acontecer, ou seja, não tem expectativa exata do que vai acontecer, você vai ficar com medo, você vai ficar frustrado, você vai ficar com um sentimento, né, ruim. Você precisa ter segurança para você ficar tranquilo, né? Exatamente. As empresas deveriam agir da mesma maneira, ou seja, comunicar proativamente com os clientes e mudar a rota do cliente caso tenha algum problema durante a jornada do cliente, né? Ou seja, olha, o cliente não recebeu, não preciso mandar uma pesquisa. O cliente não recebeu, eu já sei que em 3 dias ele está no Reclame Aqui. Ou seja, eu tenho que mudar a jornada do cliente com base em algum insumo, né, algum input ali que foi ensejado que aquele cliente está passando por alguma dificuldade. Esse é o modelo mais preditivo. Né? E isso daí é uma coisa fácil, né, cara? E muitas vezes a empresa realmente não vê. Aquilo lá tá no automático, né? Era para entregar tal dia. E no dia seguinte já tá a pesquisa lá, mas realmente não chegou. E era simples de resolver isso daí, mas a empresa às vezes nem se liga o que fazer nesses casos, né, cara? E assim, tem empresas de todos os tipos, né? Mas tem empresas que fazem isso, mas é exceção, né? Ou seja, ter esse capricho, né? Esse cuidado em desenhar ali a jornada, design de experiência do consumidor, design da jornada do cliente, ajustar, né, as tecnologias, as integrações tecnológicas com CRM, ERP, para fazer tudo certinho. Isso dá um trabalho, mas quem consegue fazer, né, enfim, tem boas percepções, bons sentimentos.